estender as mãos para abençoar este jovem, para que Deus possa usá-lo, né, sabedoria e graça, que ele possa transmitir para nós o recado do Senhor, através da sua palavra, da sua voz, que seja o Espírito Santo que fale através dele, não ele. Amém? Pai, colocamos este jovem diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usá-lo como instrumento do Senhor nesta noite para falar conosco. Nós precisamos, Senhor, desesperadamente de ouvir a Tua palavra. Ouvir, Senhor, a Tua mensagem. Ó Deus, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos, Pai, glorificados contigo, Senhor, como o Senhor disse que nós seríamos, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Usa este jovem com sabedoria do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que você dedicou esse momento para ouvir e receber mais o Senhor e também colocar a sua vida, colocar o seu coração diante dele. E pode ter certeza que o nosso Deus, ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel e ele vai falar aos nossos corações. Como ele sempre nos honra, ele sempre manifesta a sua glória sobre nossas vidas. E o que nós precisamos é estarmos atentos à direção dele, estarmos focados naquilo que ele tem para falar ao nosso coração. E um pouco do que vem da ministração de hoje é algo que eu acredito que o Espírito Santo já vem nos direcionando, já vem tocando a nossa igreja a respeito de um posicionamento. Muitas das nossas ministrações nos últimos dias vem falando sobre que nós precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma decisão, precisamos nos manter firmes. E quando eu fui meditar sobre o que ia ser dito essa noite, sobre aquilo que o Espírito Santo queria falar aos nossos corações, veio também voltado para esse sentido, sabe? Então nós vamos caminhar um pouco nessa direção. E às vezes o Espírito Santo ele pode te levar para uma direção totalmente diferente, sabe? Porque como nós estávamos comentando sobre uma ministração esses dias, e eu falando, parecia que eu estava conversando com a pessoa e ela estava falando sobre outra ministração, porque Deus ele veio e direcionou ela de uma outra forma. Então, se Deus te direcionar para uma outra forma, amém. Não importa isso, importa que seja a voz dele, importa que seja o contato dele com você. E nós vamos iniciar lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, nós vamos ver o versículo 4. Gênesis 17, 4 diz bem assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Volta para o versículo 4 e nós vamos ver parte a parte desse versículo. Aqui Deus ele está falando sobre a aliança com Abraão, e nós sabemos da história que Deus falou com Abraão que ele seria o pai de multidões, que ele teria um filho, e Abraão já era uma pessoa que estava avançada em idade, e isso não acontecia com ele não tinha esse filho. Só que Deus ele vem reforçar a promessa para Abraão, e ele vem falar algo assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão. Abraão não era pai ainda. Abraão não tinha tido o filho da promessa. Ele não tinha alcançado a promessa sobre a vida dele. Mas Deus chega para Abraão e fala: quanto a mim, você é. Para Deus, Abraão não ia se tornar, mas ele já estava num momento e um ponto que ele já era. Porque quando a gente fala não vai acontecer. Já aconteceu, já se tornou. E aí Deus está falando para Abraão, ele não está falando: Abraão, não é sobre a sua parte, eu estou falando sobre a minha parte.
quanto a mim, você já é. E aí depois ele usa ainda, e serás o pai de uma multidão, porque ele dá uma vírgula, ele para a história e ele fala, e serás, mas ele fala, quanto a mim, você já é. A ministração de hoje chama Nossa Parte na Aliança. E eu quero que você entenda agora sobre a promessa que Deus tem para a sua vida, sobre aquilo que você está buscando e que é a parte da aliança do Senhor. Quanto a Deus já é. Aquilo que você ora, aquilo que você busca e aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, quanto a Deus já é. E agora vamos ver a nossa parte, porque Deus vai fazer uma promessa todinha para Abraão, e aí vem o versículo 9. Disse mais a Abraão, mas Deus a Abraão, tu porém guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Mas a minha versão ela vai falar um pouquinho diferente. Ela vai colocar assim, da sua parte, disse Deus a Abraão. O que eu estou trazendo aqui? Quando Deus fala sobre o concerto, Ele fala sobre uma aliança. Uma aliança nunca é sobre só uma parte. Ela é sobre duas partes. Quanto à parte de Deus da aliança, já é. Só que vem a nossa parte da aliança. E a nossa parte da aliança, o que nós precisamos fazer, nós precisamos guardar a aliança. E aí quando fala assim, guardar a aliança, o que você quer dizer? Porque parece que é tão fácil, né? Quando a gente fala, é só guardar, é só permanecer, é só ficar de boa. Só que não é simples assim. Porque quando, não sei se alguém já falou para você, a gente tem o costume de falar, irmão, permaneça na fé, permaneça em Cristo, espere, o que usava muito, hoje não fala assim mais tanto, né? Mas espere no Senhor. Você imagina o quê? Alguém que você deixa lá alguém esperando um dentista, a pessoa lá sentada lá 2 horas, ou a pessoa que está lá no hospital lá esperando. Quando fala espera, eu não sei se vocês têm essa imaginação, mas fala assim, espere no Senhor. E aí a gente imagina aquele desespero de ficar esperando, ficar ali aquele tempão todo, e a espera dessa forma. Guardar a aliança dessa maneira. Deus fala para Abraão, guardarás o meu concerto. Aí você imagina que isso aqui é o concerto e Abraão assim. E aí ele fazendo a vigia. E aí ele vai para lá e vai para cá e fica guardando o concerto. E aí fica ali, só aqui. Abraão vai guardar. Abraão vai fazer nada, vai ficar só ali guardando o concerto. Só fazendo isso. Só na defesa, só protegendo. E aí nós perdemos o nosso papel. Nós não entendemos, ouvimos Deus falando, guarde, permaneça, espere, mas aí ficamos, não sei se vocês já pediram para uma criança fazer uma coisa, você fala, vai lá, pega a água, dá água para a planta, aí você volta, dá comida para o cachorro, e aí faz isso, e aí a criança, eu entendi. Aí a criança vai lá, dá comida para a planta e água para o cachorro. A gente ri. Mas assim somos nós. Deus fala, espera. E você fala, mas Deus, eu não sei o que é esperar. Esperar mais o quê? Guarda. Mas o que é guardar? Permanece. Mas o que é permanecer? O que é isso que o Senhor está me falando para fazer? E a gente não pergunta, a gente fica ali na dúvida, fica, ai meu Deus, estou morrendo de tanto esperar. Estou morrendo de tanto guarda o quê? Não tem nem mais o que guardar. Permanece no quê?
Vou ficar parado, vou fingir de estátua agora? E ficamos assim. Não entendemos, não sabemos o que Deus quer de nós, mas nós não temos a coragem de perguntar. Não temos a coragem de nos aprofundar e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu espere? Qual a maneira de esperar? Qual a maneira de fazer? O que eu preciso fazer? Me dá uma orientação. E meus irmãos, esperar em Deus, primeira coisa que nós temos que entender: Deus é um Deus que se move. Esperar em Deus nunca é ficar brincando de estátua, nunca é ficar parado. Esperar em Deus, Deus ele está movendo, está fazendo algo acontecer, porque a palavra do Senhor diz que nunca houve um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus ele está movendo, e nós precisamos aprender a nos mover. Porque muitas vezes, quando Deus fala espere, quando Ele fala para o pessoal, espere em Jerusalém, todo mundo cruzou o braço, sentou e ficou esperando? Foi isso que eles fizeram? Os discípulos esperaram em Jerusalém, eles cruzaram o braço? É isso? Vamos, gente, vocês estão comigo? Espere em Jerusalém, o que eles fizeram? Os discípulos ficaram lá esperando sem fazer nada. Atos, vamos lá em Atos. Esse versículo aqui não estava nem no cronograma, mas o Espírito Santo também muda muitos cronogramas, né? Vamos ver aqui. Atos 2:1. Mas eu não vou pegar nem o 2:1, vamos só pegar aqui o versículo, vamos pegar o 1:24. Atos 1:24. Diz assim, ó: depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra quais desses vocês têm escolhidos para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. E depois aqui fala que todos estavam num lugar só e que algo aconteceu. Mas esses discípulos, eles não pararam e ficaram parados. O ministério que tinha de Jesus, o ministério que Jesus estabeleceu dos 12, eles foram restaurar esse ministério. Eles foram fazer com que algo acontecesse dentro do que Deus colocou no coração deles. E aí depois o versículo 2 fala: chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas antes disso acontecer, eles estavam preparando um ambiente para que isso acontecesse. Eles não estavam simplesmente lamentando, eles não estavam simplesmente ficando parados, mas eles estavam fazendo algo acontecer. Se você pegar o capítulo inteiro aqui, vai falar que naquele dia levantou-se um grupo de irmãos, e aí fala sobre o que estava escrito, e aí fala que eles escolheram as pessoas, mas eles fizeram algo acontecer dentro do que Deus falou para eles. O que fazemos enquanto esperamos? O que fazemos enquanto Deus nos fala? Guarde. O que fazemos enquanto Deus nos fala? Permaneça. E para nós prosseguirmos, 2 Samuel 24. Segundo Samuel 24, nós vamos ver o versículo 11.
o que nós estamos fazendo, enquanto Deus nos fala, permaneçam, continuem, mantenham-se. O que Deus está falando para nós fazermos? Que o Espírito Santo está nos dirigindo para que nós venhamos nos manter. Estamos permanecendo ou estamos paralisados? Estamos guardando ou estamos agarrando a promessa de Deus? Estamos permanecendo ou nós estamos também parados? Não só paralisado, porque paralisado é quem não consegue mais se mexer, mas tem gente que simplesmente pode, mas parou. Diz que espera a promessa, mas não ora mais. Diz que a casa pertence ao Senhor, mas não ora pela casa. Diz que é de Deus, mas não busca Deus. Queremos e dizemos que queremos, mas eu não sei, mas na experiência de vida que você tem, quantas pessoas você já ouviram dizendo que querem uma coisa, mas não acontece nada? Porque falar que quer. Vamos pegar um outro exemplo. Quantas pessoas falam que gostam da gente? Não, você é meu amigo do peito. Não, por você eu tomo um tiro. E na hora da dificuldade, e na hora que o problema surge, só fumaça. Porque falar é fácil. Falar é fácil. Dizer que eu espero, dizer sem Pedro falou: Senhor, mesmo que todo mundo te abandone, eu não abandonarei. O que aconteceu? Abandonou. Porque falar, nós falamos. Prometer, nós prometemos. Mas agora permanecer. Eu falei o 24 ao 23, tá? 2 Samuel 23, 11. Aqui vai falar sobre alguém que entendeu o que era permanecer. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Irmãos, a parte de Deus e a nossa parte. Muitos falam que lentilha não tinha valor. E esse homem Samar, ele tinha um pedaço de terra. E eu não quero falar se esse pedaço de terra tinha valor ou ele não tinha valor. Eu só quero dizer que para Samar, aquilo ali valia alguma coisa. Quantas coisas que para os outros não valem nada, mas para a gente vale. Quantas coisas que para os outros não tem importância, mas para você tem importância. E porque às vezes ninguém dá importância, sabe o que muita gente faz?
abandona. Porque é pequeno ou porque ninguém faz, abandona. Mas esse homem Samar, ele se colocou, primeira coisa que ele fez, ele tinha um pedaço de terra, estava ali, ele se colocou naquele meio. E aí diz que todo mundo fugiu, mas ele ficou lá no meio. E ele defendeu aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Ele defendeu aquilo que ele tinha. Podia ter valor, podia não ter valor, mas isso não tinha importância. O que importava era que se ele defendeu, aquilo ali era algo para ele. Estamos nos posicionando sobre o que o Senhor colocou para nós? Estamos firmando os nossos pés e falando: fulano fugiu, ciclano fugiu, mas eu não vou fugir. Pode ser que ninguém dá valor, pode ser que isso aqui perca a importância, mas para mim isso tem importância. E de alguma forma Deus colocou isso para mim, e eu vou defender. Existem coisas que nós abrimos mão, mas não é para abrirmos mão. Mas passou tanto tempo. Mas é muita dificuldade. Mas é muito problema. Mas dá tudo errado. A pergunta que você tem que fazer não é se dá certo, se dá errado. Não é isso. Porque a gente tem o costume de achar que enquanto está dando certo, é de Deus e está bom. Enquanto se encaixa, é de Deus. Enquanto a gente está recebendo, é de Deus. Mas aí de repente quando eu perco, quando vem uma doença, quando acontece um problema, primeira coisa que a gente faz: Senhor, por quê? Por que o Senhor está me deixando? Por que isso está acontecendo? Por que não sei o que lá? E aí a gente se engana. Porque tem gente que faz errado e dá certo. E tem gente que faz certo e dá errado. A Bíblia questiona muito isso, Provérbios fala muito sobre isso. Que às vezes o ímpio, ele cresce. E é um fato. E a gente que é de Deus às vezes sofre muito. Só que a palavra de Deus nos garantia, que ela fala que o ímpio, ele cresce como a erva. E vamos traduzir para a nossa linguagem no dia de hoje: o ímpio, ele cresce como o mato. O mato ninguém precisa ir plantar, ele cresce. E ele... E a Bíblia fala que o justo, ele cresce como o cedro do Líbano. Eu não sei quem já tentou plantar alguma coisa aqui, mas é fácil plantar uma coisa? Qualquer coisa. Uma planta, você vai lá, coloca lá, é fácil você plantar? Gente, tem gente que planta, que chega e esconde, porque minha avó tinha uma palmeira lá que era... Como que é o nome daquela palmeira? Era uma palmeira que era uma palmeira azul, que era um negócio que ela comprou, e quando ela pagou, ela já pagou caro no negócio, o negócio cresceu, abriu, ficou bonito. Começaram a olhar demais a palmeira, falar: nossa, que bonita essa palmeira. O negócio tinha anos, apodreceu por dentro. Agora vê o mato, como que tá? O mato, ele cresce. Só que Deus não falou que a gente ia ser como essa palmeira. O Senhor falou que ia ser como um cedro. E se você pesquisar, eu já pesquisei sobre isso várias vezes, o cedro, ele cresce, ele demora para crescer. Mas quando ele cresce, fica bonito. E ele permanece. Não queira um crescimento rápido. Porque a natureza está para ensinar, a vida está para ensinar que o que
cresce rápido, ele não tem estrutura para permanecer. Uma casa bem feita não é uma casa que é feita rápido, é uma casa que é feita estruturada. É algo que é feito com base. E nós queremos o errado porque nós queremos o rápido. E ficamos, Senhor, por que demora, Senhor? Por que tanto tempo? Mas aí está na hora de eu pensar, se está tendo estrutura, se eu estou me estruturando nesse tempo, se é o tempo que eu estou crescendo com Deus, porque se Deus me fala para esperar, Ele está dizendo, me busque mais, aprenda mais, se prepare mais, enriqueça-se mais da minha presença. Ah, mas nesse tempo de espera eu não estou sentindo Deus. Aí que está o permanecer, aí que está o continuar, porque nesse momento eu estou me aproximando com Deus, porque eu creio na promessa dEle. A minha parte é guardar, a minha parte é quando a dúvida vier, eu falo assim, peraí, Deus já falou que já é. E aí eu não creio porque eu estou vendo, porque aí eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pelo meu amigo, e eu olho para a vida daquele amigo, eu olho para a vida daquela pessoa, e eu falo, e eu só vejo destruição, só vejo destruição. E aí sabe o que eu faço? Eu não olho para o que eu estou vendo, eu olho para aquilo que o Senhor falou, e para o Senhor essa pessoa não vai se converter, ela só não sabe ainda. Não vou lembrar qual é o pregador, mas diz que tinha um pregador e ele estava na cidade, veio alguém visitar ele, e ele andava e ele falava, lá, aquela ali é minha ovelha. Aí ele entrou no bar e falou, esse cara ali é minha ovelha. E aí ele foi apontando assim a igreja, a cidade inteirinha, todo mundo, aí, ó, aquele ali é minha ovelha. E aí no dia que o visitante estava no culto, veio assim umas 10 pessoas no culto. Ele falou, mas falou que tinha um monte de ovelha. Ele falou, mas não sabem ainda. Mas eles já são minhas ovelhas. Eles não sabem, não chegou até eles. E tem coisas na nossa vida que já são, e nós precisamos começar a não olhar para aquela destruição, mas na hora que eu olhar para a destruição e eu falar, Senhor, por quê? Não vou falar o porquê, eu vou falar, meu Deus, guarda ele, pressiona ele, empurra ele, porque ele vai vir. E para o Senhor ele já veio até. E eu estou crendo nisso. E eu creio nisso. E eu permaneço nisso. E eu vou guardar essa aliança. E quando alguém vier falar, não presta, eu falo assim, fecha sua boca, porque presta. Porque você pode não dar valor, mas eu dou valor. E aí a gente permanece. Porque a gente começa a defender, a gente começa a se posicionar sobre as coisas. Tem muito cristão que não é cristão de verdade, tem muita gente fazendo muita coisa errada. Mas nós não podemos também aceitar que as pessoas comecem a falar, é porque cristão não presta, é porque cristão tem muita gente desviando, tem muita gente fazendo isso, tem muita gente fazendo aquilo. E tem. E sempre teve. E pode ser que aumentou agora, e pode ser que com a comunicação as coisas fiquem mais evidentes. E a gente tem que saber se posicionar e falar, acontece isso, acontece aquilo, sim. Mas a palavra ainda é pregada, pessoas ainda são curadas, pessoas ainda são transformadas. E é por isso que eu permaneço. Porque Jesus é o mesmo, e Ele continua o mesmo. A ciência pode evoluir cada dia mais, mas a ciência está precisando evoluir. O Evangelho não precisou evoluir, porque o mesmo Evangelho, ele só permanece. O mesmo Jesus, ele só permanece. A teologia pode ter estudado um monte de coisa, mas não avançou, gente, não é avanço.
Não é avanço, não precisa disso, a gente não precisa se preocupar que, ai meu Deus, o que vai ser do Evangelho? Porque a palavra, ela só precisa permanecer. Porque não é por muito estudo, não é por uma pessoa que fala bem, mas é pelo Espírito Santo. E não desmerecendo a ciência, mas lá quando começou, para agora, tem que aprender tudo para fazer sentido. E o Evangelho, não, está aqui. E a palavra de Deus diz, o Espírito fala, quem tem olhos para ver, que abra os olhos, quem tem ouvidos ouça. O Espírito Santo de Deus falando. Continue, permaneça, guarde, se levante. Pare de ficar chorando pelos cantos, porque eu não vejo acontecer, porque não aconteceu. É isso que Deus te chamou para fazer? É meu e ninguém vai tomar. E eu me posiciono. E eu me posiciono sobre a minha família. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: servir ao Senhor, será salvo tu e a tua casa. A enfermidade está vindo, Isaías 53, porque Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Ele não vai levar, Ele já levou. O pecado, a culpa vem sobre mim. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de toda injustiça. Então para que eu vou carregar? Para que eu vou ficar com isso? Para que eu vou ficar carregando pesos e fardos? Me posiciono e não aceito nada menos do que isso. E se posicionar, sabe o que é se posicionar? É ficar muitas vezes sozinho. Porque Samar se posicionou e não tinha um monte de gente. Vai, Samar, você consegue! E é o que a gente quer às vezes. Torcida. Só que sabe o que Samar tinha? Samar tinha os irmãos, os soldados, o exército fugindo e os inimigos vindo. Ele olhava para trás, o povo correndo. Ele olhava para frente, o povo correndo. E ele no meio. E ele estava só. Ele estava só? Será que ele estava realmente só? Porque quem ele precisava, a parte da aliança, estava ali. E ele só precisava lembrar: eu não vou vencer. Irmãos, quando de nós queremos vencer? Quando de nós queremos vencer? Para que você quer vencer? Para ser um vencedor? Mas o Evangelho não diz que nós já somos mais do que vencedores? E para que a gente quer vencer? E aí ficamos com essas coisas, defendendo o que não precisa ser defendido. Também, tá? Porque nós temos Samar, que foi Deus que pediu para ele defender, Deus pediu para ele ficar. E eu não vou abrir, mas lá em Gênesis 26, fala que Isaac cavava um poço, e o pessoal vinha, e sabe o que o Isaac fazia? Largava o poço. Por quê? Porque não era para ele defender aquele poço. Porque aquilo lá também não era para ele. Então agora eu vou pegar tudo que eu falei e vou levar para o outro lado também. Quantas coisas Deus falou para você abandonar e você continua defendendo? E Deus já falou: isso não é sua parte. Quantas coisas a gente insiste e Deus fala:
não é para insistir. E isso que eu estou falando, eu não estou falando para te dar uma resposta sobre, mas o que eu devo insistir, o que eu devo parar? O Espírito Santo fala no nosso coração. Só que o que é a aliança que Deus colocou, é aliança. Só que existem coisas que não são alianças. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Elias, e Deus levou ele para um lugar que era um ribeiro, e ele era alimentado e tinha algo ali para ele. Mas houve um momento que o ribeiro secou e ele precisou sair. Tem coisas que o Espírito Santo começa a nos empurrar, e a gente fica, Senhor, mas esse trabalho, Deus, esse trabalho, não sei o que lá. E o Espírito Santo está te empurrando, e você querendo defender, e girando a espada lá. Não, mas eu vou conseguir, eu vou ficar, eu vou... Entenda. Pergunta para Deus. Por quê? Porque o que importa não é se está dando certo, se está dando errado, é se é direção de Deus, é se é aliança com Deus. Porque Abraão foi ter filho com Sara, não tinha, mas ele foi ter com a escrava, sabe o que aconteceu? Teve. E aí podia falar, é de Deus, deu certo, porque era o que tudo que ele queria. Deu certo, Deus abençoou. Irmãos, quantos ladrões vão roubar e pede para Deus abençoar o roubo? É de Deus? Quanta gente faz o que é errado e pede, quanta gente vai pro crime aí nas noites, nas baladas, e tá lá, Deus ora para mim, ora por mim aqui. Não sejamos ingênuos quanto a isso. Não sejamos ingênuos. Só que existe uma hora que vai fazer a diferença. O dia mau vem para todo mundo. O dia da dificuldade vem para todo mundo. E é nesse momento que existe a diferença. Porque nós estamos sujeitos a todas as coisas que esse mundo tem. A morte, a doença, a dificuldade, aos problemas. Mas existe algo que é a diferença. E não é algo, é alguém que é a diferença. E é isso que precisa nos sustentar. E para nós encerrarmos, Tiago capítulo 4. O versículo 7. Qual é a parte de Deus? Qual é a minha parte? Eu estou fazendo a minha parte, ou eu estou querendo fazer a parte de Deus? Porque muitas vezes, eu vou dizer por mim, não vou nem colocar vocês, porque ninguém faz isso aqui, só eu que fiz. Eu não faço nem a minha parte, aí eu quero fazer a parte de Deus. E aí eu fico dando um palpite do jeito que eu quero que aconteça, da forma que eu quero que aconteça, da maneira que aconteça, no tempo que eu quero que seja, do meu jeito. Tiago 4, coloca aí para nós, 4:7. E o primeiro ponto vem aí. Primeira coisa: sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmãos, Deus é rei, e a Bíblia diz que todo joelho um dia se dobrará. Só que existe uma diferença em eu me dobrar e eu ter que ser dobrado.
Eu não sei, mas eu já me dobrei e muitas vezes eu fui dobrado por Deus. Teve horas que precisei me prostrar. Mas aqui, pode manter o versículo na tela que eu vou continuar falando sobre ele. Sujeite-se a Deus. Submeta-se a Deus. E aí dá outro ponto. Resistir ao diabo. A Deus você se submete. Ao diabo você resiste. E sabe quem tem que resistir? Nós temos que resistir. A resistência, ela vem da nossa parte. A parte da aliança de Deus está segura. Mas a nossa parte, a nossa permanência, é responsabilidade nossa. Nossa responsabilidade, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E aí continua aí no versículo 8. E aí vem a nossa parte da aliança. Chegai-vos a Deus. E aí vem a parte de Deus. E ele se chegará a nós. A Bíblia nos dá o que vai acontecendo. Se você se chega, ele se achega. A gente não tem que esperar Deus chegar. A gente não tem que ficar falando: Senhor, por que o Senhor não vem? Senhor, chegai-vos a Deus. Aproxime de Deus. Aproxime Deus das coisas da sua vida. Traga Ele para aquele lugar. Manifeste Deus onde você está. Eu não sinto a presença de Deus nesse lugar. Traga a presença de Deus para esse lugar. Porque quando você se achega a Ele, se achega. É isso que a palavra está dizendo. Manifeste a palavra naquele lugar. E aí dá outros segredos que fala que limpai as mãos e vocês purifiquem o coração. E aí está trazendo que nós temos que ter essas atitudes. Mas o que ele está dizendo é: existem coisas que são responsabilidade de Deus. E ele está dizendo: a minha responsabilidade, não se preocupa, é minha. Só que a sua parte, o seu posicionamento, Deus não vai se posicionar por você. Nós precisamos nos posicionar. Se coloque de pé. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, eles estavam diante de um exército, e tinha um homem que estava lá falando: Deus de vocês não vale nada, vocês não valem nada, vocês não prestam, quem são vocês diante de mim? E aí chegou um menino e falou: quem esse cara pensa que ele é? Esse menino era Davi. Gente, vamos dar um contexto para essa cena? Um exército, cara, pessoas que lutavam de armadura, espada, guerreiros. E aí chega um menino para trazer a encomenda, e ele se levanta e ele fala: quem esse homem pensa que ele é? Sabe que você precisa olhar para esse problema e falar: quem que esse problema pensa que é, para vir aqui na minha casa e falar que vai conseguir alguma coisa? Quem que essa enfermidade está pensando que ela é? Se levante, meu irmão. Quem esse problema pensa que ele é diante de Deus? Isso quem vai fazer é você. Porque quem resiste ao diabo e ele fugirá, não é Deus que resiste ao diabo. Deus, ele não é tentado, mas nós somos. E aí nós precisamos nos guardar, nos levantar, nos posicionar e estar ali guardando. Vigiai e orai. Guarde aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Feche seus olhos agora e traga à sua memória
aquilo que é um campo de Deus sobre a sua vida, que é um lugar que você precisa se posicionar. E você pode ter saído desse lugar de posicionamento, você pode até ter fugido, mas volte agora para esse lugar e diga: Espírito Santo de Deus, eu me levanto agora sobre essa situação. Senhor, eu fugi da responsabilidade da minha família. Senhor, eu fugi, o meu ministério é esse campo, e eu deixei com que outras pessoas roubassem, eu deixei com que o inimigo roubasse. Diga agora, declare agora, e diga agora a esse mal que veio sobre a sua casa, que veio agora roubar, a esse problema que está te perturbando. Diga agora: problema, não é seu isso. Eu digo agora, diga agora diante de Deus, mas diga agora também, sujeite-se a Deus, mas também se levante e resiste ao mal, ao diabo, expulse dessa terra. Diga: não pertence ao mal, não pertence a Satanás. A minha família, a minha vida emocional não pertence a Satanás, o meu trabalho não pertence a Satanás. Diabo, você não vai reinar nesse lugar, porque existe alguém que se levanta e se posiciona, e eu não aceito mais. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse medo, eu não aceito essa angústia, porque eu me levanto, eu me posiciono agora sobre essa aliança. Firme agora a sua aliança também com o Senhor, porque a sua aliança é com Ele. E declare agora o seu compromisso ao Senhor, e diga: Senhor, essa aliança, esse propósito, Deus, que eu desonrei, que eu vivi distante, eu me coloco, Senhor, agora. Eu reato agora o compromisso contigo, de fazer a tua vontade, e de fazer o teu querer, e de cumprir o teu propósito. Porque eu não aceito, Deus, eu não aceito ser esses que fogem, que se acovardam, que se intimidam. E agora também é um último momento para aqueles que insistem e se agarram àquilo que Deus já falou que não é. Se existem coisas que você está agarrado e você não consegue abrir mão, peça ao Espírito Santo agora para te direcionar. E faça um voto de confiança com o Senhor agora e coloque isso diante dEle. É se posicionar, não é se preocupar, não é ficar com isso te perturbando. Coloque agora diante do Senhor. E se essa palavra, e se você sente a direção do Senhor para abrir mão de algo, para se posicionar também, eu quero te convidar a vir aqui na frente e posicionar-se diante do Senhor. Se posicione agora naquilo que Ele colocou no seu coração. Se você sente que é necessário fazer um posicionamento, vem aqui na frente. Espírito Santo de Deus, aqui estão os nossos corações, aqui está a nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Deus, nos entregar diante de Ti. É a Sua direção, Senhor, é o Teu propósito sobre a nossa vida. Nos dá força para nos agarrarmos à Tua palavra, mas para abrirmos mão, Senhor, do que não é para nós, do que já passou, do que era uma provisão,
e era só uma provisão. Aquilo que já cumpriu o propósito. Que nós possamos, Deus, nos manter em tudo o que é aliança e abrir mão de tudo o que era provisão, o que era alimento, mas não é mais. A tua palavra diz que o povo de Israel, eles recebiam o maná, e o maná era provisão, e se eles guardassem aquele maná, aquilo fedia, aquilo criava bicho, porque não era para ser guardado. Nos ajuda a entender e manifesta no nosso coração a sua direção, e firma em nós a nossa aliança, porque quanto ao Senhor já é, e quanto a nós nos posicionamos para que seja assim na terra como no céu. Obrigado, meu Deus. Nos conduz em segurança ao retorno do nosso lar.